Olá, que bom você aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o perfil dominante. Lembrando que se você não assistiu nenhum vídeo da série, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos cards o link para você acessar a playlist com todo o nosso conteúdo. Vamos então ao conteúdo desse vídeo. Max Galvão, eu sou analista de perfil comportamental, graduando em psicologia e a minha missão é possibilitar a transformação através da transmissão de conhecimento. E aí, mais uma vez para vocês, o mosaico. O mosaico nós já fizemos um acordo, você já sabe, ele sempre vai aparecer quando um assunto for polêmico ou quando eu possa vir a ser mal interpretado. Aqui, como nós vamos falar de um perfil específico, eu vou ter que dar exemplos específicos e talvez eu tenha que trazer alguns estereótipos para deixar mais dinâmico o entendimento desse assunto. Mais uma vez, não representa uma verdade absoluta e não representa a minha verdade. Como você vai estar fazendo a sua própria avaliação do perfil comportamental, eu vou recomendar que você pegue agora um papel de caderno, preferencialmente pautado, pegue uma caneta e aí você vai fazer o seguinte nesse seu papel, na sua caneta. Você vai escrever lá, diz que em cada linha você vai colocar uma sigla, né? A sigla do dominante, a sigla do influente, a sigla do estável e a sigla do conforme. E aí, conforme você for assistindo esse vídeo, já que eu não tenho como fazer uma dinâmica contigo, essa vai ser a dinâmica que nós vamos fazer. Você vai pegar, você vai assistir o vídeo, eu vou falando das características do dominante e aí você vai identificar, olha, isso aqui tem tudo a ver comigo. Você vai na direção do D e marca um palo ou pauzinho, ou palitinho, ou tracinho. O correto é o palo, você vai fazer um palo ali na frente. Falei outra característica que você também se identificou, mais um palo. Outra característica, mais um palo. E assim você vai marcando todas as características do dominante, se você se identificar com alguma. Ah, não me identifiquei com nenhuma. Não tem problema. Ou me identifiquei só com umazinha, pequenininha. Você bota lá também. No próximo vídeo eu já vou falar sobre o influente. E aí você vai ver, isso aqui combina. Você vai lá e marca. Isso aqui também combina. Você marca. No final dos próximos 4 vídeos, provavelmente você vai saber qual é o seu perfil comportamental. Então, reforçando, nós vamos falar nesse vídeo somente as características do perfil dominante. Ou seja, nós vamos falar de tudo que é inerente a esse indivíduo, de tudo que é natural nesse indivíduo. Max, outros perfis também podem desenvolver essas características? Sim, é só você lembrar das aulas anteriores, onde eu falei que todas as pessoas elas têm em maior ou em menor grau todos os perfis. Você sempre terá todos os perfis, só que índice alto, índice baixo. Bora lá! Essa imagem que você está vendo aí na tela é a imagem que eu escolhi para representar o dominante. O dominante, ele tem como característica enfrentar o impossível. Falou para ele que é impossível, ele quer fazer. Essa é uma das principais características do dominante. Ele se move pelo impossível. A necessidade básica do dominante é exercer controle sobre, predominar. Isso é uma característica de todo dominante. Esse é o momento que você vai usar agora a sua folha de caderno. Eu vou apresentar para vocês aqui na tela os descritores. Você vai poder pausar o vídeo, fazer a sua própria análise e para cada descritor você vai fazer um palo para ver se você tem essas características, ou seja, para ver se você tem esses descritores. Tenho esse descritor, me identifico muito, faz a marca. Me identifico mais ou menos, bota também. Me identifico nada, não põe. Vamos acompanhar comigo os descritores de um dominante. O primeiro descritor do dominante é o fato dele ser agressivo. E é por isso que nós temos o acordo do mosaico. Agressividade não tem nada a ver com violência, é uma atitude mais agressiva. O dominante ele tem essa atitude mais agressiva, principalmente em relação à percepção. As outras pessoas, ou seja, os outros perfis, percebem ele dessa forma. Aventureiro é um outro descritor do dominante. Competitivo, aliás, a imagem primeira que eu trouxe com relação ao impossível vem justamente disso aqui, dessa competitividade. O dominante ele é extremamente competitivo. Outro descritor, corajoso. Mas todas as pessoas não são corajosas? São de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas a coragem ela já é inerente, isso que você tem que entender, ela é inerente de um dominante. Outro descritor, decidido. O dominante ele é muito decidido. Próximo descritor é determinado. Lembre-se sempre que eu estou falando que outros perfis podem ter isso? Podem. O que eu estou dizendo é que o dominante tem sempre isso por natureza. Eu não vou me cansar de repetir isso. O dominante ele é
determinado. O dominante, ele é direto. Num diálogo com o dominante, ele vai direto ao ponto, ele vai direto ao assunto. Ele não tem rodeios, ele não tem firula, ele é direto. O dominante, ele é, obviamente, dominador, ele é enérgico, ele é firme. O dominante também é impaciente, é iniciador e ele é inovador. Depois você vai entender por que ele é iniciador. Ele também é ousado, objetivo e ele é orientado para tarefas e desafios. Isso é uma característica muito forte num dominante. Ele é focado em tarefa, em desafios. O dominante também é persistente, pioneiro, rápido e vigoroso. Esses são os descritores que vão descrever um dominante. Anote, analise, se avalie, dá um mergulho em você e veja se você tem em você todas essas características. Às vezes as pessoas podem ver algumas dessas características como negativas, mas elas não são negativas. Elas são quem você é. É como você faz o que faz. E você faz da forma que esses descritores trazem. Uma outra característica do dominante que eu trouxe nessa imagem, é uma charge, é que ele é pavio curto. O dominante, ele é extremamente pavio curto. Por isso você tem lá para trás um pouco da impaciência do dominante. Então agora nós vamos continuar com as características e consolidar esse conhecimento. Então, como nós vimos, o dominante ele é competitivo e direcionado para resultados. Ele é direto, ele é objetivo. A dominância é um perfil com uma tendência mais autoritária de mando. E o dominante ele tem um grande apreço por desafios. O dominante ele é voltado para o trabalho, ele é focado em trabalho e nas tarefas. Ele tem uma maior predisposição para enxergar a floresta do que a árvore. Uma outra questão que envolve o dominante que você tem que prestar muita atenção é que as pessoas podem perceber, percepção das outras pessoas. As pessoas podem perceber que o dominante ele não é muito ligado nas questões emocionais e deixa as suas emoções para um segundo plano ou relega as suas emoções, o que não é uma verdade. Um dominante ele também pode ser percebido pelos outros perfis como uma pessoa agressiva, arrogante, nervosa e rigorosa. O dominante ele também transmite coragem, audácia e força de vontade para superar qualquer obstáculo. Outra característica do dominante, resolver os desafios com rapidez e obstinação. Um ponto de melhoria para os dominantes. Os dominantes eles podem se tornar muito resistentes ou mesmo agressivos quando eles são confrontados ou criticados. Um ponto muito importante agora para você que é empregador ou para você que está buscando posições dentro da sua empresa. A posição do dominante são as posições de comando. Então nós temos alguns aspectos que são marcantes no dominante. Um desses aspectos é justamente a natureza pelo comando. Ele quer comandar. Outra característica é que os dominantes são totalmente extrovertidos. Em caso de lentidão, o dominante ele toma a frente e faz o que tem que ser feito. E quando lhe é dado autoridade e responsabilidade, o dominante pode levar as equipes a resultados extraordinários. É fundamental isso para o dominante. Ter responsabilidade e ter autoridade. Uma outra coisa que o dominante precisa constantemente são desafios. Se um serviço para ele deixar de ser desafiador, ele vai ficar extremamente entediado. E aí pode surgir um pequeno problema para os dominantes, porque se não houver um desafio, o dominante ele tende a criar um desafio. E aí ele pode, de repente, viver uma rotina de estar sempre criando os desafios e nesses desafios ele pode colocar muita coisa em risco. Outra característica do dominante é o desejo de vencer. Pô, Max, mas espera aí, todo mundo tem vontade de vencer. É diferente. Os outros perfis vencem, têm vontade de vencer por coisas diferentes. O desejo de um autodominante é essencialmente triunfar. E aí eu vou trazer uma frase para vocês olharem comigo. É uma frase que já entrega o perfil do indivíduo. As frases também são um bom indício para você perceber o seu perfil ou o perfil das outras pessoas ao seu redor. Olha essa frase comigo. Vencer não é tudo, mas é só o que importa. Essa frase é de Vince Lombardi, técnico de futebol americano. E o desejo de vencer do dominante, ele está relacionado a provar que ele pode e que deve estar no topo.
Outro aspecto marcante do dominante é a comunicação direta. Quando ele vai lidar com as pessoas, quando ele vai se comunicar com as pessoas, ele vai direto ao ponto. Essa é uma característica intrínseca do dominante. E por conta disso, ele pode parecer muitas vezes um abrupto. Os outros perfis vão ver o dominante dessa forma, como uma pessoa abrupta. O dominante ele também pode discutir calorosamente se as pessoas discordam dele. E aí tem uma característica muito legal no dominante. Ele não vai guardar nenhum tipo de rancor. Vou dar um exemplo. Sabe aquele camarada, aquele seu chefe que pega no teu pé, pum, discute com você, meia hora depois ele passa no corredor e te chama para tomar um cafezinho e você fica assim, ó, com aquela cara assim, o que aconteceu? É exatamente isso. O dominante, ele vem, ele fala, ele discute, ele vai, ele resolve. Ele volta, vamos ali tomar um cafezinho, porque para ele não aconteceu absolutamente nada. Outro aspecto do dominante é correr riscos. O alto D, ele pode correr alto risco sem considerar as consequências. E aí entra a importância de você conhecer o seu perfil comportamental. Inclusive, se você é um dominante, você tem parceiros específicos com outros perfis que vão te complementar, que vão te dar o suporte necessário para você tomar suas ações sem que você corra tantos riscos. Outro aspecto do dominante é que o dominante ele não tem a intenção de prejudicar ninguém, mas ele não considera o fracasso como uma opção. E aí, você é dominante ou não se identificou com nenhuma das características que foram apresentadas aqui? Lembre-se que nós ainda temos mais 3 perfis para abordar nos próximos vídeos. Essas foram as principais características que você precisa saber, que você precisa conhecer para você identificar se o seu perfil é dominante ou não. Mas o vídeo ainda não acabou. Vou apresentar para você agora algumas pessoas dominantes e algumas frases dessas pessoas que provam realmente que elas são dominantes. Esse camaradinha que você está vendo aí na tela agora é o Amir Klink, navegador brasileiro, famoso, muito conhecido. Agora, vamos dar uma analisada nessa frase, nesse pensamento do Amir Klink. É difícil explicar como surgem as ideias. Às vezes, é por reação a uma simples palavra, impossível. É de fato incrível a capacidade de um ser humano em não acreditar. O mais religioso dos animais terrestres é o menos crente, o que mais facilidade encontra para não mudar, opor-se, inventar obstáculos intransponíveis e fronteiras que, no fundo, têm a mesma importância que um risco de giz no chão. Dominante. É assim, curto e grosso. Impossível. Não tem obstáculo. Obstáculo para ele é um risco de giz no chão. Essa é uma característica dos dominantes. Outros famosos com alta dominância. Tá aí na tela para vocês. Arnaldo Jabor, Chico Anísio, Luana Piovani, Roberto Justus, Marília Gabriela, Dunga, Oscar Schmidt. Todas essas pessoas demonstram uma alta dominância. Qual a precisão de fazer essa avaliação? Veja bem, essas pessoas elas não foram lá responder um assessment, elas não passaram por uma ferramenta. Então a gente analisa algumas características e determina e enquadra elas dentro de um perfil. O correto mesmo, o que vai determinar o perfil com 99% de precisão é a pessoa realizar o assessment. E aí, quanto você tem de dominância? Comenta aqui embaixo como foi o seu resultado e anota tudo que você identificou, porque na próxima aula eu vou falar sobre influência e lembrando, você também pode ter características da influência no seu perfil. Então deixe o seu papel, no próximo vídeo você vai utilizar esse papel para anotar as características do influente. Tenha em mente agora a importância de saber o seu perfil comportamental. Se você é empresário, se você é gestor e você tem uma função onde você precisa de uma pessoa matadora, de alguém que vai fazer, de alguém focado na tarefa, de alguém focado no desafio, esse perfil ele tem que ser o perfil de um dominante. Essa pessoa ela tem que ter as características da dominância. É isso que vai fazer você colocar a pessoa certa no lugar certo. Mas antes você tem que saber quais são as qualidades necessárias para o preenchimento do seu cargo ou da sua função. E o oposto também é válido. Se você é empregado, está buscando uma nova carreira, está mudando de carreira ou quer mudar de posição dentro da empresa, você tem que olhar para essas suas características, para essas qualidades, para essas habilidades e buscar funções onde você possa exercê-la com plenitude, onde você possa ser quem você de fato é. Se você busca ou se você está numa vaga que te limita, que põe para baixo todas essas suas características,
você está numa sofrência eterna. É por isso que essa via de empregador-empregado tem gerado, de acordo com as pesquisas, 72% de pessoas insatisfeitas em suas funções, justamente por uma questão de perfil comportamental. Contrata-se por currículo e demite-se por comportamento. Cerca de 87% das demissões hoje, elas estão relacionadas a problemas comportamentais. E dos 72% de pessoas insatisfeitas com o seu trabalho, 63% relatam problemas nos relacionamentos. É por esse motivo que tanto você, enquanto indivíduo, e as empresas precisam obter algum conhecimento sobre perfil comportamental. E esse é o meu papel, trazer essas informações para você. Talvez você até esteja insatisfeito no seu serviço ou no seu trabalho. E se você se identificou com essas características do dominante, agora que você sabe quais são essas características, qual é a sua natureza, você vai poder identificar e resolver esse problema. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado muito desse vídeo e aprendido bastante com ele. E se esse vídeo lhe ajudou em algum aspecto, ajude outras pessoas. Compartilhe o vídeo e me dê seu feedback deixando o seu like e deixando o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu estou sempre produzindo conteúdo e eu preciso estar motivado. Então, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui. Vamos crescer e transformar vidas juntos. Vejo você no próximo vídeo e tchau!